Bem-vindos à aula, eu sou o professor Tarlon. O tema da nossa aula de hoje é a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Gente, o período histórico do final do século XVIII e princípio do século XIX é extremamente importante para a história do Brasil. A princípio, porque nós vamos ter várias rupturas políticas no cenário colonial brasileiro. Hoje, a aula de hoje ela vai tratar de um dos acontecimentos mais importantes para a história do Brasil, que foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Pois bem, gente, para que a gente entenda por que a corte portuguesa veio para o Brasil, é importante nós atentarmos para a conjuntura política que estava se dando na Europa naquele período. A gente vai ter a Revolução Francesa, a gente vai ter a queda do antigo regime. Quando a gente fala antigo regime, entenda-se o despotismo, né? Aliás, entenda-se o absolutismo monárquico. Pois bem, a Europa estava empolvorosa, né? Napoleão e seus exércitos estavam ocupando territórios, destronando os reis, e a gente estava vendo uma mudança na conjuntura política europeia. Dom João VI, né, regente de Portugal, Dom João VI estava como regente de Portugal desde 1792, e é bom que vocês entendam que o regente ele não é um rei, ele é alguém que está governando o país, enquanto o imperador, o rei, ele está impedido por algum motivo. Quem seria a rainha de Portugal durante esse momento histórico seria Dona Maria I, que estava impossibilitada de reinar devido a ter problemas psicológicos, né? Ela tinha perdido o marido e o filho há bem pouco tempo, e isso levou que Dom João VI assumisse a regência de Portugal, né? Sem muitas dificuldades políticas. Portugal estava vivendo um momento econômico também muito delicado, porque em 1755 houve o terremoto de Lisboa que devastou Portugal, e economicamente como Portugal estava se reconstruindo, então tinha adquirido vários empréstimos e estava extremamente endividado, principalmente para o governo inglês. É importante que vocês percebam que a gente, quando está estudando, é sempre interessante você perceber a conjuntura política, o que levou a aquela decisão, aquela tomada de decisão. Então a gente tem alguns fatores importantes, né? O primeiro e o mais importante de todos é que Portugal ele tentou se manter neutro nos conflitos entre Espanha e a Inglaterra, que até aquele momento era o único país que conseguia fazer frente aos exércitos franceses. Em terra, Napoleão era imbatível, então ele estava conseguindo vitória atrás de vitória. E onde ele estava encontrando resistência era justamente com os ingleses, né? A Inglaterra estava resistindo às conquistas napoleônicas. E tanto em 1806, Napoleão ele baixou o decreto que impedia todos os portos que fossem aliados da França de terem comércios com a Inglaterra, né? O chamado bloqueio continental. Esse foi um dos motivos que provocou a vinda da família real portuguesa para o território brasileiro. Primeiro a gente tem o fator econômico. Portugal não estava bem de finanças. Depois nós temos o fator diplomático, né? Como ele não estava bem de finanças, o exército português também não estava bem equipado, né? O exército francês em terra era o melhor do mundo na época. Ele só encontrava resistência justamente da Inglaterra por causa da força naval inglesa, que era a melhor do mundo no momento. Então, devido à relutância de Portugal tomar um lado, e a Espanha ela se aproximando da França, então começou a surgir boatos e que se concretizaram que a França iria invadir e atacar territórios portugueses, né, Portugal. E isso fez, né, com que o rei português, que já tinha sido aconselhado pelos seus conselheiros ali, que deveria ter um plano de fuga para fugir com a corte portuguesa para a sua colônia mais próspera, né, que no caso era o Brasil. Então o Brasil era a galinha de ovo, dos ovos de ouro de Portugal, porque o Brasil era a sua colônia mais rica e estrategicamente mais distante, ou seja, que causaria dificuldade para Napoleão tentar alcançar ou tentar invadir, né? Então ele demandaria muito tempo, muito recurso,
e esse tempo seria o suficiente para Portugal se equipar, se fortalecer. Pois foi justamente o que aconteceu. A França tentou invadir Portugal, aliás, tentou não, invadiu Portugal, e em 29 de novembro de 1807 a corte portuguesa embarcaram em naves escoltadas por uma esquadra inglesa rumo ao Brasil, né? Isso uma vez mudaria de uma vez por toda a história do Brasil. Vamos tentar entender o porquê. Gente, você imagine o planejamento, o planejamento técnico, o planejamento estrutural que foi necessário para deslocar toda uma corte em um curto período de tempo para um território tão distante. Então você vai ver que essa esquadra, que saiu em 29 de novembro do território de Portugal de 1807, só vai chegar no Brasil no dia 22 de janeiro de 1888. De 1808. Vai chegar na Bahia, que era então a capital do território da colônia brasileira, né? Então a Bahia, vocês sabem que foi a nossa primeira capital, justamente por motivos estratégicos. E quando chegaram no território brasileiro, o governante português ele tomou duas atitudes de imediato. Primeira foi decretar a abertura dos portos às nações amigas, né? Isso na prática quebrava o pacto colonial, que obrigava o Brasil a comercializar somente com Portugal, né? O pacto colonial na prática ele dava o monopólio de toda a comercialização do Brasil aos portugueses, né? O que era o pacto colonial? Era um acordo entre a colônia e a metrópole, que obrigava a colônia a só comercializar com a metrópole, né? E esse pacto ele foi quebrado, né? A gente tem que ver que isso é extremamente importante, porque a partir daí o Brasil ele começa a ficar economicamente independente. Isso foi muito bom para os comerciantes brasileiros, porque a partir de então eles não iam precisar de intermediários, eles iam poder negociar, fazer seus negócios diretamente com outros países. E foi muito ruim para os comerciantes de Portugal, porque a partir de então eles perderam o monopólio sobre as mercadorias brasileiras, né? Sobre os produtos brasileiros, né? Perderam a sua exclusividade. A gente vai ver que o maior favorecido, né? Quem saiu ganhando com isso foi a Inglaterra. Por quê? Porque o Portugal, como já falei anteriormente, devia muito à Inglaterra, estava muito endividado. E uma das maneiras de amortizar essa dívida foi justamente na abertura dos portos, privilegiando Portugal. A princípio, Portugal e a Inglaterra não foram tão privilegiados assim, né? Mas nos acordos finais, depois de escutar muitos seus conselheiros, Dom João VI resolveu já num segundo momento estipular que ficariam taxas de 16% para todas as mercadorias, todas as transações, as tarifas alfandegárias, tudo que fosse negociado nos portos brasileiros. Portugal pagaria 16% de taxa alfandegária, outros países pagariam 24% e a Inglaterra pagaria 15%. Aí você veja como a Inglaterra ela saiu beneficiada desse evento, desse acordo, né? E a gente vai ver também a extrema mudança, as grandes mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais advindas da chegada da família real ao território brasileiro. Você vai ver que de uma hora para outra a cidade do Rio de Janeiro, porque eles estavam na Bahia, eles passaram um mês na Bahia, equiparam os carregamentos e rumaram para o Rio de Janeiro, que se tornaria futuramente a próxima sede da colônia portuguesa, né? Que agora galgaria ao cargo de vice-reinado, né? Por isso que é tão importante politicamente. A gente vai ver mudanças no campo político, nós vamos ver mudança no campo econômico, no campo cultural, no campo estrutural. Uma vez que a família real chegou ao território brasileiro, precisava estruturar. Então, a partir de então, foi instaurada a lei que permitia a abertura de indústria no território brasileiro, de escolas no território brasileiro, que até então não se podia, né? De fazer
de confeccionar em larga escala, porque antes o Brasil como colônia tinha todas essas restrições, e a partir do momento que a família real chegou no território brasileiro, a corte precisou se estruturar. Uma das primeiras medidas ao chegar no Rio de Janeiro foi justamente, eu não sei se vocês, alguém já parou assim para pensar assim, o que é uma cidade que tem, eu vou dar um exemplo aqui, né? 5 mil habitantes, dorme com 5 mil e acorda com 10 mil? Então, pois é, gente, onde a corte portuguesa, quando chegou no território do Rio de Janeiro, automaticamente surgiram vários problemas a nível sociais, a nível estrutural, porque como é que iria alimentar esse povo todo? Então a inflação deu um pulo, problemas de saneamento aumentaram, quando a família real chegava, então eles tiveram que escolher as casas, porque o rei não podia ficar em qualquer lugar, o príncipe não podia ficar em qualquer lugar. Então a família real, ela geralmente, quando as casas eram escolhidas, eles colocavam lá PR, né? Que significava príncipe regente. E você sabe que brasileiro não ia deixar barato, então eles costumavam traduzir na gíria da época em ponha-se na rua, né? Ponha-se na rua ou propriedade roubada. Porque o brasileiro, vocês sabem, não deixa barato certas coisas e não deixa barato desde sempre, né, gente? Então é interessante que a gente perceba como o Brasil, a partir de então, ele vai tomar uma nova roupagem, ele vai tomar um novo caminho. Há quem diga que a partir de 1808, aí realmente começou a independência do Brasil. O Brasil começou a se tornar independente a partir deste momento. Por isso que foi tão importante para o Brasil essa data especificamente. É interessante que uma das denominações que a gente conhece como aposentar, né, apropriar, a posse, né, veio justamente de uma dessas questões, né? Você tem assim a questão da propriedade privada muito abalada com a chegada da família real brasileira, né? Porque assim os laços entre proprietários de escravos, que até então eram os maiores comerciantes do Brasil na época, vocês sabem que naquela época o comércio de escravo ele estava em pungência, né? Então você vai ver que a partir de então o Brasil ele vai começar a tomar ciência, ele vai ter que começar a prestar esclarecimentos, até porque o seu parceiro comercial é a Inglaterra vai se opor ao trabalho escravo. Mas isso aí a gente vai deixar para uma outra aula, certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que tenham gostado da nossa conversa. A gente se encontra numa próxima aula e quem sabe a gente não vai falar sobre a abolição da escravidão no Brasil, certo? Então fica para uma próxima, até a próxima.